Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula, então, das práticas de ciência e tecnologia? Então, hoje estou aqui, eu sou a professora Kelly. O professor Henrique não pôde estar, está cuidando do pai dele, que está doente, mas a gente está desejando muita força ali para dar tudo certo, ok? Ele me ajudou a preparar a aula, então a gente vai agora construir um pouquinho algumas ideias, relembrar alguns momentos. Faz um pouco de tempo que a gente não se vê, não é mesmo? Então vamos lá, a gente recebeu muito carinho por e-mail também, a gente quer conversar sobre isso hoje, então temos uma boa aula aí. Então, para a gente começar, quero mostrar para vocês então, aqui, aí a gente vai relembrar então o nosso mural. Lembram que a gente fez na primeira aula lá de Ciência e Tecnologia? A gente conversou um pouquinho sobre construir esse mural, trazer novos materiais, para vocês arranjarem um cantinho ali para colocarem alguns materiais, algumas referências de pesquisa, coisas que vocês gostem de Ciência e Tecnologia. Então vamos aqui para o nosso mural, que a gente já tinha conversado, né? Tá aqui na tela também para vocês, ali no slide. Relembrando então que a Tassiana Pereira trabalha, né, com bioimpressão 3D. Então ela trabalha com impressão de órgãos, de tecidos, né, com essa perspectiva bacana de estudo. E aí, relembrando que a gente fez um mural virtual e fizemos esse mural aqui também. Então vocês em casa podem ir colocando, abastecendo aí o mural de vocês. E relembrando, né, o que a Tassiana Pereira fez de pesquisa. Ela trabalhou então com impressoras 3D, então vamos lembrar, uma impressora imprime papel, né, que a gente conhece imprime papel. Mas uma impressora 3D, ela imprime em 3 dimensões. Então a gente tem a altura, largura e a profundidade. Então quer dizer que a gente consegue ver um objeto inteiro. Então tem as impressoras 3D aí que imprimem vários materiais, mas a novidade que ela trabalha é exatamente com esse contexto biológico. Ela consegue então trabalhar, ela e a equipe, né, conseguem trabalhar com a impressão de tecidos. Então as células vão se agrupando, formando os tecidos, e os tecidos então agrupados formam órgãos. Então a ideia é que para o futuro consigam-se então testar medicamentos nesses órgãos, né, que são protótipos ali para conseguir fazer os testes mais seguros, não vai precisar testar nos humanos, né, nem em outros animais. Então vejam que bacana, a gente já começou a ciência e tecnologia com essa pesquisa inovadora, certo? Mas a gente quer conversar algumas coisas com vocês, que deixaram a gente muito, muito feliz. Então eu e o Henrique, a gente teve a oportunidade de abrir aquele e-mail, né, da Oficina do Integral, e esse e-mail estava recheado de vídeos, de comentários, de carinho de vocês, então a gente ficou muito feliz. Então, passando aqui um pouquinho, a gente vem para a nossa hora da curiosidade para falar um pouquinho sobre esse carinho que vocês mandaram para a gente por e-mail. Vamos lá? É hora da curiosidade. Então vocês viram ali a nossa vinheta da Hora da Curiosidade. Vamos lá ver um pouquinho do que aconteceu? Então ali na tela para vocês, quero que vocês acompanhem, né? A gente agradece muito. Selecionamos só alguns estudantes, porque a gente recebeu mais de 50 e-mails e a gente não conseguiu dar conta de responder todos e mandar um carinho para todo mundo, mas aguardem que a gente vai mandar um retorno, tá bom? Então a gente quer agradecer para essa hora da curiosidade. A gente agradece então ali o estudante Nicolas e a estudante Valentina, né? Tem os responsáveis que estão ali na tela também, né? Aqueles que enviaram os e-mails. E a Valentina fez uma pergunta bem interessante que a gente já vai destacar ali. A gente também quer destacar alguns estudantes que mandaram carinho, saudades, que querem voltar para a escola, que estão que gostaram das nossas aulas. Então, agradecemos muito, né, esse carinho. E vamos para a pergunta da Valentina. Olha o que a Valentina colocou. Valentina também, igual a minha filha. Lembram lá que a Valentina está sempre aparecendo nas nossas aulas? Então, mas essa é uma Valentina diferente. É a Valentina Skena. E ela perguntou: quanto tempo a Terra pode existir? Vejam que pergunta mais difícil. Olha, Valentina, essa tua pergunta é muito complexa. Mas eu vou tentar deixar um pouquinho mais leve. Então, existem várias hipóteses, né, que falam um pouquinho sobre quanto tempo que a Terra teria, né, quanto tempo a gente tem ainda de existência aqui na Terra. Tem muitas hipóteses que falam sobre isso a partir de teorias, né, de pesquisas científicas, né, de grandes pesquisadores. Alguns pesquisadores relacionam a questão geológica mesmo, da estrutura da Terra.
E aí a estrutura da Terra a gente pode pensar em mais ou menos em torno de 1 bilhão de anos, um pouco mais de 1 bilhão de anos. A Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. E a vida na Terra mais ou menos em torno de 3,5 bilhões de anos. Esses números parecem bem distantes para vocês, né? Então, a gente ainda tem bastante tempo, geologicamente falando, né? A estrutura da Terra tem um bom tempo aí pela frente, né? Mas tem outras características que podem influenciar, sim, a vida na Terra. E aí entra bastante esse contexto que a gente observa na televisão, nos jornais, em revistas. A gente tem ouvido falar muito sobre as mudanças climáticas. Aí sim, essa interferência humana pode sim degradar a Terra e aí encurta o tempo de vida na Terra. Pode ser, alguns pesquisadores falam até em 100 anos, né? Um pouco alarmistas, mas a situação é bastante grave. Quando a gente vê a escassez de água, quando a gente vê as mudanças bruscas que a gente tem no tempo, né? Então, assim, tudo isso vai mostrando que a gente tem secas muito abruptas, queimadas, e o impacto mesmo antrópico, o impacto humano, influencia bastante nessa alteração climática. E é por isso que a Terra pode ser influenciada. Então, é uma explicação mais simples, para ficar mais fácil para vocês entenderem também. A gente pode aprofundar esses estudos, mas o que a gente percebeu nesse tanto de e-mail que a gente recebeu é que o pessoal está muito interessado num assunto bem bacana, que é a questão da astronomia. Vamos um pouquinho ver algumas coisas que dão esse contexto aí da astronomia? A gente já vai ver, mas não esqueçam de mandar o e-mail para a gente, pedir apoio lá para o auxílio para os responsáveis, né? E mandar o e-mail para a gente com as dúvidas de vocês, com imagens, com vídeos, a gente adora receber. Então ali está na tela para vocês, oficinasdointegral@gmail.com. Vocês podem mandar vídeos, textos, desenhos, o que vocês acharem que vale a pena interagir com a gente, ok? E aí a gente vai selecionando ao longo do tempo, vai passando também nas nossas aulas das práticas educativas, ok? Então, seguindo com essa curiosidade, a gente tem então agora a questão da astronomia. Veja um pouquinho esse vídeo. Viram só que bacana? A Terra, esse movimento, e a gente quer conhecer essa Terra que está aí no espaço, no universo, né? Vamos então estudar um pouquinho sobre astronomia? Conhecer como é que essa astronomia está relacionada com a nossa vida? Vamos lá. Então agora eu quero colocar um desafio para vocês. Já que a gente vai falar um pouquinho de astronomia, quero fazer um enigma com vocês. Acompanhe no vídeo. Viram só? Agora é aquele nosso momento mão na massa. Vamos lá? Então, eu quero fazer um enigma com vocês. Esse enigma é para a gente formar uma palavra. Então, acompanhe ali na tela, a gente tem alguns símbolos e algumas letras. Então, eu sei que vocês estão nesse processo da alfabetização e a gente vai descobrir algumas coisas. Tem alguma relação com astronomia. Então, vamos lá. São 10 letras, a primeira dica ali para vocês, ó. Coloquei os 10 quadradinhos, as 10 letras que a gente tem que colocar nessa palavra. Então, vamos tentar montar esse enigma? Olhem bem ali na tela, acompanhando. Não vou deixar um tempo muito grande para vocês, a gente vai fazendo um pouco juntos. Mas vamos lá acompanhando. Então, a gente tem uma sequência de símbolos e embaixo está a legenda. Então, vejam lá. O é o triângulo. Então, vamos acompanhando conforme os símbolos que estão aparecendo. Então, a letra começa com a estrela. Então, a estrela é a letra A, certo? Depois vem o raio. O raio é a letra S. A nuvem representa a letra T. A estrela, a lua representa a letra R. O emoji ali, aquela carinha, representa a letra O. O coração representa a letra N. Estrela de novo, novamente o A. O triângulo, a letra U.
E a nuvem, novamente, letra T. E a última, letra A. Já descobriram qual é a palavra? Acho que muita gente já descobriu, né? Vamos acompanhar, então, como é que ficou? Muito bem, quem conseguiu, hein? Astronauta. Então, a gente está falando sobre astronauta, mas o que tem a ver astronauta com astronomia? Astronauta é aquele profissional que faz, né, a viagem espacial. E como a gente vai falar um pouquinho de astronomia, a gente tem que conhecer um pouquinho dessas profissões que estão relacionadas com esse campo de estudo aí da ciência, certo? Então, vocês conhecem algum astronauta? Já ouviram falar de algum astronauta? Ou só aparecem aqueles lá da NASA, dos Estados Unidos, ou aqueles russos? Será que só tem astronauta lá fora? O que vocês acham? Será que vocês também podem ser astronautas? Já imaginaram? Então, existe um astronauta brasileiro, é o Marcos Pontes. Então, ali na tela para vocês vão olhar ali a imagem, né? Tem o Marcos Pontes, tem um pouquinho, alguns itens, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre ele, trazer outras referências, coloquei ali um link da revista Galileu, que faz um resumo, assim, um pouquinho da vida dele, é bem bacana de acompanhar, quem puder ter essa oportunidade de olhar. E o site também do Marcos Pontes tem muito material, vídeos, conta a história da vida dele, é bem bacana. A gente não tem tempo aqui na nossa aula, mas é bem bacana. E tem uma foto especial, né, que eu adoro, porque eu tive a oportunidade, antes da pandemia, de estar com ele, num evento que ele participou, e aí eu comprei o livro dele também, trouxe um aqui para mostrar para vocês, tá aqui na mesa, ó. O Menino do Espaço, conta um pouquinho sobre a história dele, e também tem uma versão para os bem pequenininhos. Então, se vocês tiverem oportunidade de emprestar esse livro, de pegar esse livro, porque vale a pena conhecer um pouquinho dessa história. Saber que existe também astronomia, um astronauta aqui no Brasil, certo? Então, seguindo aqui com o nosso material. Opa! Então, a gente tem aqui. Bom, pensando na astronomia, pensando no astronauta, pensando em todo esse processo ali, a gente fica pensando, mas o que a astronomia tem a ver? Como é que as pessoas começaram a estudar, né, os fenômenos celestes, estudar o céu? As pessoas já tinham essa curiosidade, né, os seres humanos já têm essa curiosidade de olhar o céu muito tempo. Muito antes de acontecerem coisas maiores, né, eventos maiores, e, enfim, descobrirem várias tecnologias, desenvolverem várias tecnologias. Então, o ser humano está sempre em constante busca, com constante curiosidade. E por meio dos padrões de observação do céu, começou a se perceber que existe uma regularidade, coisas, fenômenos que vão acontecendo marcadamente, no mesmo período, vão acontecendo repetidamente. Então, esses padrões foram observados ao longo de muitos e muitos anos e continuam, certo? Então, eu coloquei ali na tela para vocês 2 imagens, né? Então, ali a gente tem a noite, tem a Via Láctea, essa observação, alguns padrões de cores, e a gente tem o dia. Então, a gente está vendo ali, provavelmente, um nascer do sol, e aí você vê que que horas que acontece o pôr do sol, o nascer do sol, que horas que acontece o anoitecer, será que existe um padrão? Será que existe uma regularidade? Vocês já imaginaram, já começaram a perceber isso, né? Que a gente tem uma rotina, a gente sempre faz as coisas conforme o dia ou conforme a noite. O que a gente faz durante a noite? Geralmente a gente dorme, não é isso? Algumas pessoas estudam também. Então, a gente tem esse padrão relacionado com a nossa vida, com também esses fenômenos que acontecem no céu, que acontecem aí no ambiente, né, no universo. Bom, seguindo, né, com tudo isso, pensando nessa questão da observação, será que a gente observa só a olho nu? Só direto com o olho? O que será que foi desenvolvido ao longo do tempo para a gente fazer essa observação? O que a gente utiliza para observar? Então, coloquei ali a pergunta para vocês. Como que a gente pode observar os fenômenos celestes? Coloquei ali algumas palavras importantes. Então, temos binóculo, óculos, relógio, microscópio, telescópio, máquina fotográfica. Vou mostrar alguns para vocês aqui, ó. Até coloquei, ó, o óculos, né? Para que será que a gente usa o óculos? Microscópio. O que vocês acham? Você acha que dá para olhar o céu com o microscópio? Será que é um bom instrumento? E aqui a gente tem um telescópio, né, mais simples, né, falta o tripé dele aqui, um telescópio que é mais luneta mesmo. O que será que dá para fazer com ele? Vocês já conheciam? E a gente tem um binóculo. Alguém já utilizou um binóculo? O que a gente faz com o binóculo? Estão pensando aí? É um desafio para vocês
pensarem o que cada instrumento a gente utiliza. E a máquina fotográfica? Será que a gente utiliza para observar também? Acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho. E aí, já decifraram? O que a gente faz com cada instrumento? O que vocês utilizariam para fazer uma observação de pesquisa mesmo? Já imaginaram? Coloquei aqui um pouco mais fácil para a gente começar a perceber, né? Então, com o binóculo, a gente consegue observar o céu, sim. Só que ele tem um menor alcance em relação ao telescópio. Então, o telescópio a gente consegue ver mais longe. O nosso zoom vai mais longe. Então, a gente consegue ver, por exemplo, algumas constelações, algumas estrelas, alguns planetas quando estão visíveis no céu, né? Consegue observar alguns detalhes, por exemplo, da Lua, dependendo do telescópio. Essa luneta, por exemplo, telescópio, ela é um pouco mais simples, daí eu consigo menos resolução. Mas se eu tiver um equipamento melhor, aí eu consigo ver com muito mais precisão, como o telescópio Hubble, por exemplo, né? Que está em órbita, no espaço, né, em volta da Terra, e aí você consegue ver com mais detalhes, né, outros satélites que estão em órbita ao redor da Terra. Bom, o microscópio que a gente falou, microscópio é para ver coisas pequenas, né, para a gente ver, por exemplo, células, para a gente ver alguns tecidos, alguns materiais menores, se tiver um fio de cabelo, por exemplo, a gente consegue ver. Então, dependendo do microscópio, se ele é mais simples, a gente consegue ver coisas simplificadas, por exemplo, o fio de cabelo. Agora, se eu quero ver com mais riqueza de detalhes, eu preciso de um microscópio também mais potente, de maior resolução, para conseguir detectar o que tem dentro de uma célula, por exemplo. A célula é a unidade que forma nosso corpo, nossos tecidos aqui, é a unidade pequenininha que vai formando ali, ok? E a máquina fotográfica faz o quê? A gente utiliza para fazer registro, a gente utiliza observando também, porque para fotografar a gente precisa fazer o registro, precisa acertar bem o ponto certinho para poder fazer tirar a foto, certo? Essa máquina até antiga, talvez vocês nem conheçam muito máquina fotográfica, tiram foto com o celular, não é mesmo? É isso aí. E o relógio, eu até não coloquei o relógio aqui, mas o relógio serve para quê? Serve para a gente ver as horas, certo? Antigamente usavam-se relógio, hoje em dia vocês também usam muito mais o celular, né? É isso, pessoal. Então aqui a gente tem alguns instrumentos e a gente está pensando um pouquinho essa relação entre instrumentos e observação do céu. Então, por exemplo, o que eu vou utilizar, por exemplo, para ver um pássaro? Será que um binóculo ou um telescópio? Acho que o binóculo, certo? Agora, se eu quiser observar uma estrela, se eu quiser observar alguns detalhes da Lua, eu utilizo o telescópio, ok? Seguindo então, a gente vai para o nosso momento mão na massa. Lembram lá dos nossos materiais? Então, para a gente fazer agora a nossa mão na massa, nosso momento novamente de mão na massa, a gente precisa que vocês peguem aqueles materiais que vocês deixaram agrupadinhos aí em algum lugar para utilizar para as aulas das práticas educativas. Então, separem esse material. Você vai precisar de, acompanhem lá a nossa vinhetinha. Então, para a nossa construção, a gente vai precisar que vocês peguem 2 lápis, né? Se tiverem uma caneta, um lápis, né? 2 materiais para vocês anotarem, um para fixar. Um pedaço de papelão, uma lanterna, ou pode ser a luz do celular, ou né, uma luz aí que vocês tenham fácil, uma fonte de luz, e um papel que a gente possa fixar. Então, vocês estão vendo ali que eu deixei um papel que tem um grampinho, né? Que daí você consegue ver uma sombra. É mais ou menos essa a ideia. Então, não esqueçam de pegar esses materiais, e daí a gente vai explicar um pouquinho mais como é que vai acontecer aí. Acompanhem ali.
Então, vocês pegaram lá os materiais, né? E agora a gente vai explicar um pouquinho como é que vai acontecer. Agora é a nossa hora de investigar e registrar. Então, eu fiz aqui já o modelinho, né? Peguei um papelão, coloquei um papel, fixei, né, o lápis, e para a gente registrar. Então, eu preciso de uma fonte de luz. Coloquei o meu celular e a gente vai observar exatamente a sombra. Acompanhe um pouco aqui mais de perto. Então, olha só, quando a gente coloca uma fonte de luz, perceba o tamanho da sombra. Vou fazer um ponto aqui, ó, exatamente aqui. Opa, aqui. Agora, quando eu coloco para esse lado, para onde que a sombra vai? Estão observando? Quero que vocês façam os testes também aí. E se a gente coloca para esse outro lado, olha a sombra. Se a gente deixa mais distante a fonte de luz, olha o tamanho da sombra. Vocês já tinham brincado de sombra assim? Então, eu quero que vocês façam vários testes, vão observando como é que fica a sombra. Olha quando a gente coloca no outro sentido. A gente tem a marcação ali da sombra. Então, vamos fazendo esse registro, ok? Vamos ver se vocês acompanharam, se vocês entenderam esse processo ali da sombra? Então, vou fazer algumas dicas agora, vamos ver, algumas imagens, ok? Bom, olhem bem essa árvore, uma cerejeira provavelmente, né? Para quem não conhece essa árvore ali, uma representação de uma cerejeira. Onde será que está a fonte de luz? Estão observando onde é que está a sombra? Onde que vocês imaginam que está a fonte? Atenção, olha lá a fonte de luz. No sentido contrário, aonde está aparecendo a sombra, certo? Perceberam isso? Vamos para a próxima imagem. Olhem ali o flamingo. Onde que está a sombra? Ah, agora que é difícil, né? Vai ser um pouco difícil de representar aqui no slide para vocês. Mas eu vou colocar num lugar aproximado. Já imaginaram onde vai aparecer essa fonte de luz, o nosso sol? Na frente. Exatamente. Então, ali você tem em frente, não bem naquele ponto, ali um pouco mais alto, mas você tem exatamente a fonte de luz que vai dar esse sentido de sombra ao contrário. Ok? Então, próximo. Para a gente entender um pouquinho como é que essa sombra muda conforme o período do dia, que é o nosso objetivo aqui da aula, entender um pouquinho dessa astronomia, com essa questão das sombras e tal. Então, agora a gente vai para um vídeo da Casa da Ciência. Acompanhem lá. Vocês observaram ali na imagem da Casa da Ciência? Então, o que a gente pode perceber é o movimento aparente do Sol, certo? A gente colocou um pouquinho mais devagar para vocês acompanharem, e enquanto o Sol estava ali se movendo, né, era uma animação, a gente conseguiu observar exatamente a sombra do gnomo. Gnomo é como se fosse uma vareta estendida, né? A gente pode colocar até um cabo de vassoura, por exemplo, em casa, em algum lugar que a gente tenha sol, para conseguir observar esse movimento aparente do Sol também. Mas vocês conseguiram perceber bem certinho qual que é essa relação da sombra com a astronomia? O que isso está querendo relacionar? Então, a gente trouxe aqui um outro vídeo para explicar melhor para vocês essa relação da sombra com a astronomia. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Não é sempre que reparamos, mas sempre que estamos sob alguma luz, nossa sombra está conosco. Basta sair para passear em um dia ensolarado que ela estará lá, projetada no chão. Você sabia que ela pode nos revelar coisas importantes como a hora do dia? No Lux de hoje, vamos falar sobre o primeiro relógio criado na história da humanidade, o relógio de sol.
Não há relatos de quem construiu essa invenção, mas é certo que os primeiros seres humanos na pré-história já observavam a sua sombra projetada quando caminhavam ao ar livre. Mais tarde, os egípcios e babilônios deixaram relatos desse fenômeno através da observação do Sol e das diferenças do tamanho das sombras produzidas ao longo do dia. A partir dessas observações, nascia o relógio de sol. Hoje em dia, ele ainda pode ser visto por aí, construído como decoração. O mais legal é que a partir da sua observação dá para aprender um pouco mais a respeito da astronomia e matemática. Viram só que bacana? O relógio de sol, a expressão exatamente dessa relação da observação, né, das sombras, desses fenômenos celestes, com os estudos, né, da astronomia. Então, a observação é um ponto bastante importante. Então, para vocês também perceberem como é que isso aparece na vida de vocês, né? Então, eu vou colocar um desafio aqui, o movimento aparente do Sol. Então, para vocês observarem esse movimento aparente do Sol, vocês também vão fazer esse registro. Como que vocês podem fazer? Vocês vão escolher um local, né, algum local que vocês consigam acompanhar a sombra, pode ser uma janela, se vocês têm acesso a um quintal, colocar uma vareta, colocar um cabo de vassoura, peçam auxílio, né, para os responsáveis, a um local que fique fixo, que vocês consigam sempre anotar. E aí vocês vão registrar a sombra, o comprimento da sombra, façam um registro ali e tenta, se vocês conseguirem colocar, pode anotar no papel ou anotar em algum lugar, exatamente essa relação do tamanho da sombra. Então, vão colocando o horário e o tamanho da sombra. E vão percebendo esses padrões. Vocês também vão conseguir encontrar esses padrões. Será que quando é meio-dia a sombra é pequena ou a sombra é longa? Então, eu coloquei até uma imagem ali para vocês pensarem um pouquinho nessa relação. Onde está a fonte de luz, onde está a sombra, o tamanho dessa sombra. E vão marcando em horários diferentes. Vários dias. Vai ficar bem legal essa anotação, hein? Bom, o que a gente aprendeu hoje? Vamos à nossa vinheta? Isso aí. Então, o que a gente aprendeu hoje? Bom, a gente falou um pouquinho sobre astronomia, que é uma área da ciência, né, um campo da ciência. A gente aprendeu também sobre a profissão astronauta, né? Então, o que o astronauta faz? Ele faz essa viagem espacial, né? Ele é o responsável, ele tem que fazer muito treinamento, tem que conhecer teoricamente também. Então, o astronauta, ele geralmente é um engenheiro aeroespacial, ou ele é um físico, né? Então, sempre tem um estudo muito aprofundado para conseguir ser astronauta. Não é fácil, mas todo mundo pode conseguir, né? Pode fazer um bom estudo, ir atrás e tentar ser um astronauta também, né? Bom, a gente também falou um pouquinho sobre as pesquisas, né, espaciais, como é que são os instrumentos que a gente utiliza para fazer pesquisas, quais são os instrumentos que são realmente utilizados. Então, até aqui na nossa mesa, né, a gente tem o telescópio, né, luneta, no caso dessa daqui, né, o binóculo a gente pode observar algumas coisas, mas não relacionado especificamente a esses fenômenos que estão lá com as constelações, né, entender um pouquinho a questão dos planetas. Então, a gente viu essa questão dos instrumentos e das pesquisas científicas que estão relacionadas com os fenômenos celestes, ok? E também a gente pôde investigar o principal, né? Por meio da sombra, a gente entendeu um pouquinho sobre o movimento aparente do Sol, que é uma característica bem importante para compreender depois os outros movimentos dos planetas, conhecer um pouquinho mais aprofundadamente a astronomia, certo? Então, qual que é a ideia dessa aula? Que a gente compreenda bem como é que acontecem as sombras, compreenda qual é a fonte de luz e onde é que a sombra está, e aí a gente vai percebendo os padrões. O que vai acontecendo ao longo do dia, qual é a variação? Será que tem sombra à noite? Então, essa também é uma investigação que vocês vão fazendo a partir dos registros. E, além disso, né, para a gente compreender como é que essa sombra está relacionada com a astronomia. Então, a gente tem ali os estudos dos povos originários, desde os povos originários, eles estão ali investigando, observando, percebendo esses padrões, essas regularidades dos fenômenos celestes. Agradecemos a participação de vocês e estamos aí. Até a nossa próxima aula das práticas de ciência e tecnologia. Tchau!